Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora vamos iniciar a nossa aula de matemática básica de hoje. A unidade temática da aula de hoje é os números. O objeto de conhecimento é os números racionais. O objeto de conhecimento específico, conceituando frações, identificando como representações que podem estar associadas a diferentes significados. Então, vamos entender o conceito de fração. Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com a necessidade didática do público-alvo. As mais usadas são: uma fração, ela é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração, ela representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. Todas essas definições estão corretas. Aqui, temos aqui as partes da fração, onde o número 1 aqui é o numerador, é chamado de numerador, porque ele é aquela parte que numera a fração. E o número 2 é o denominador, é aquela parte que dá o nome à fração. Aí as frações se partem de um inteiro. Todo objeto original que não tenha se dividido, ele é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esses objetos por meio de fração. Observe a imagem a seguir, a representação de uma maçã que foi dividida em partes iguais. Ou seja, eu tinha um inteiro, uma maçã inteira, onde ela foi dividida em 4 partes iguais. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte. Se eu pegar aqui para representar essa fração, se eu pegar aqui uma dessas 4 partes, aqui, tirar uma dessas 4 partes, eu posso representar essa fração dessa forma, sendo representada por 1/4. 1 representa a parte que foi tirada e 4 representa o todo, ou seja, as 4 partes em que ela foi dividida. Então, essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 1/4. A fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte: 4/4, porque ela foi dividida em 4 partes iguais. Ao você fazer essa divisão aqui, 4 dividido por 4 dá igual a 1. Essa fração deve ser lida de 4/4. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. A partir do denominador 11, temos 11avos, 12avos e assim por diante. Ou seja, até o número 10, seguimos a lógica anterior e a partir do número 11, acrescentamos a palavrinha avos. Por exemplo, 1/12, a gente lê dessa forma. Essa fração é lida como 1/12avos. A parte de cima de uma fração representa as partes em que o objeto, as partes em questão de um objeto que foi dividido em partes iguais, equivale ao dividendo de uma divisão e é chamado de numerador. Já a parte de baixo representa a quantidade de partes em que o objeto foi dividido e equivale ao divisor de uma fração, por isso ele é chamado de dividendo. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre compreender como é feita a leitura das frações. Quando o meu denominador aqui for 2, 1/2, a fração ela é lida como 1/2. 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. 1/5, 1/5. 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. 1/8, 1/8. 1/9, 1/9. Se o meu numerador aqui em cima for o número 3 e aqui embaixo tem o número 2, 3/2, a gente lê essa fração ela é lida por 3/2.
Se o meu numerador for 4 e o meu denominador for 3, essa fração ela é 4 terços. O numerador 10 e o denominador 4 é lida como 10 quartos. O numerador 2 e o denominador 5, 2 quintos. Numerador 20 e denominador 6, 20 sextos. Numerador 15, denominador 7, 15 sétimos. Numerador 11, denominador 8, 11 oitavos. Numerador 12, denominador 9, 12 nonos. E assim por diante. Lembrando que até quando o denominador for até 10, lemos décimos. A partir do número 11, acrescentamos a palavrinha avos. Agora vamos entender um pouco sobre simplificação de fração. O que é a simplificação de fração, tio Gérbia? A simplificação de fração ela é um método utilizado para reduzir o valor do numerador e do denominador da fração sem alterar a divisão, ou seja, encontrar uma fração mais simples que representa a mesma quantidade. As frações que representam a mesma quantidade são conhecidas como frações equivalentes, e as frações mais simples possíveis encontradas ao final da simplificação é conhecida como fração irredutível. Logo, estamos procurando a fração equivalente que seja irredutível. Então, veja o exemplo. Temos aqui 4 oitavos. A representação aqui de 4 oitavos, ó. Por que 4 oitavos? Temos uma barra que ela foi dividida em 8 partes iguais. 8 partes iguais. Dessas 8 partes foram tiradas 4 partes. Então, a representação é a parte tirada sobre o todo. Então, 4 oitavos. E aqui embaixo temos a forma irredutível dessa fração, ou seja, ela é simplificada. Temos aqui, ó, 4 partes iguais, que foi tirada 2 partes, e a fração ela é representada por 2 quartos. Ou seja, você também pode dividir aqui o numerador e o denominador pelo mesmo número, que no caso aqui pode ser o número 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, essa fração na forma redutível ou simplificada, ela pode ser escrita na forma de 2 quartos. Analisando as imagens, perceba que as frações são diferentes, mas ainda assim representam a mesma quantidade, isto é, metade da barra. Isso significa que a segunda fração possui numerador e denominador menores. É uma simplificação da primeira fração. Note que se dividirmos por 2 tanto o numerador quanto o denominador da primeira fração, encontraremos a segunda fração, que foi isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, para encontrar essa fração irredutível, há 2 métodos. Um deles é a realização de divisão sucessiva no numerador e no denominador. E o outro é procurar o maior número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Ou seja, fazer o máximo divisor comum ao realizar a simplificação. Já encontraremos a fração irredutível. Então, temos aqui, ó, 12. A fração 12/42. Podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, que iremos chegar na fração 6/21. Se dividirmos essa segunda fração aqui por 3, tanto o numerador quanto o denominador, obteremos a fração 2 sétimos. Aqui temos o exemplo de outra fração irredutível, onde temos a fração 8/20. Podemos simplificar, ou seja, dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 20 dividido por 2 já 10. Essa segunda fração a gente ainda podemos dividir mais uma vez, para deixar ela na forma mais simples possível, pois ela ainda pode ser simplificada.
Podemos dividir o número 4 por 2 e o número 10 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Aqui não podemos mais dividir, pois não encontramos um número que seja divisor de 2 e de 5 ao mesmo tempo. Então, essa aqui ó, é a nossa forma de fração irredutível, 2/5. Aqui temos a fração 45 sobre 40avos. Ambas podem ser divididas por 5, tanto o numerador quanto o denominador. E obteremos a fração 9/8. Então, gente, a nossa aula de hoje é praticamente isso. Espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no meu PV, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Agora, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade ela será disponibilizada no Google Sala de Aula. Façam com calma, com atenção, anexe os cálculos e qualquer dúvida estarei à disposição. Beijos e até a próxima aula.